Sansão, o homem mais forte do mundo, nascido de uma mulher israelita, era um nazireu. Os nazireus não podiam cortar o cabelo, pois era sinal de força. O cabelo era símbolo de força para eles, e Sansão era o personagem principal de um dos capítulos mais emocionantes de Gênesis. Ele era um líder militar judeu que lutava contra os filisteus, mas também era um juiz no período dos juízes, ou seja, antes do rei Davi. Ele era um homem de Deus, ungido pelo próprio Deus. Seus feitos são descritos no livro de Juízes, capítulo 12, 16, nos versículos 1 a 40. Sansão era um homem peculiar, um homem de grandes feitos. Na Bíblia, Sansão é apresentado como o homem mais forte do mundo, e sua força está ligada ao fato de que ele era nazireu. A história de Sansão nos ensina sobre fé, entrega, confiança em Deus, arrependimento e redenção. Sansão se mostra um homem pecador, mas Deus perdoa e o usa em seus planos. O nome Sansão significa o sol, o bendito, aqueles que suplicante. Seu nascimento foi anunciado por um anjo à sua mãe, a mulher de Manai, e o anjo lhe disse: eis que conceberás, darás à luz um filho, e o menino não há que beber vinho, nem se embriagar de mosto, nem provar nenhum licor forte. Antes será preenchido com o Espírito Santo de Deus desde o ventre materno, e começará a livrar Israel da opressão filisteia. Gênesis capítulo 13, verso 5. E o filho de Sansão, Simson, foi dedicado a Deus como nazireu desde o ventre materno. Naquele tempo, os filisteus dominavam a Palestina e oprimiam o povo de Israel. Sansão era o libertador prometido para Israel. A Nazareia era uma profissão, um voto, uma consagração de si mesmo a Deus. Os nazireus não podiam cortar o cabelo, pois era sinal de força. O cabelo era símbolo de força para eles, e Sansão era um nazireu. Em seu caso, era um chamado divino. A história de Sansão é marcada por excessos, tanto no bem quanto no mal. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus, mas que se entregava a pecados, adultério, fornicação, luxúria. Em contrapartida, Sansão era um homem forte, corajoso, guerreiro, lutava contra os filisteus, e Sansão matou 1.800 filisteus com a pele de um animal. Em outro momento, Sansão matou 200 filisteus com astúcia. Sansão arremessou 330 pedras de bronze, e para finalizar, matou um leão. Em uma ocasião, Sansão viajou para a região de Soreque e encontrou uma mulher linda chamada Dalila. A história de Sansão e Dalila demonstra sedução, traição, paixão, mas principalmente descreve a fraqueza humana. Dalila era uma mulher de grande beleza, sedutora, tentadora, e Sansão caiu em seu jogo. Ela era uma samaritana, uma moradora de Sorregá, uma cidade filisteia. Os príncipes de Samaria ficaram sabendo que Sansão era um grande guerreiro de Israel. Enviem atalhos disfarçados, diziam eles, para que nos descubra os segredos dos atos de sua grande força, como ele os faz para nos livrarmos dele. Sansão 16:5. Então Sansão foi a Soracá, e eis que a mulher de Soracá, Dalila, se aproximou de Sansão e disse: digo-lhe o amor, o meu senhor Sansão, por que és tão contrário a mim? Que és tu a que odeio? Ou quem és tu que tens tanta antipatia? Sansão 16:13. Ele respondeu: sou judeu e tu és filisteia. Ela disse: não temas, meu senhor, tendes paz, não tenho ódio de ti e do teu povo, tu és um sátiro. E ela se aproximou e seduziu Sansão. E Sansão 16:15. Os príncipes de Samaria repetiram a proposta a Dalila, e Dalila repetiu a conversa com Sansão. Digo-lhe o amor, o meu senhor Sansão, por que és tão contrário a mim? Que és tu que odeio? Ou quem és tu que tens tanta antipatia? E Sansão respondeu: sou judeu e tu és filisteia? E Sansão continuou falando com ela. E Sansão 16:17. Um dia, Dalila insistiu para que Sansão revelasse o segredo de sua força. Ela dizia a Sansão: como saberás que me ama? Mandando-me mandar ir para o templo de Dagon e tirar da cela de Júpiter 30 teias de aranha, 30 chicotes de aljaba, 30 garrotes de aljaba que estão na cela de Júpiter, para que eu fazer um manto para os tronos de Filisteia. Sansão 16:18. Sansão aceitou o desafio, foi até a cela de Dagon e tirou as teias de aranha.
Chegou em casa, entregou as teias de aranha a Dalila, e Dalila mandou chamar os príncipes de Samaria. No meio da festa, Sansão dormiu. Dalila chamou os príncipes de Samaria e disse: tem sido astuto e enganou. Me diga agora qual é o segredo da grande força. Sansão 16:21. Sansão, adormecido, sonhava. E a angústia veio a Sansão e sussurrou: não temas, Sansão, o Senhor pagará agora a Filisteia, a ti por esta afronta. Levantando-se, Sansão 16:29. E Sansão se levantou, se pôs em pé. E Sansão, pela manhã, disse: não temas, Sansão, o Senhor pagará agora a Filisteia, a ti por esta afronta. Levantando-se, Sansão ergueu-se. 16:29. Sansão saiu do meio deles e se lançou no meio das fileiras de filisteus, ferindo-os de todas as forças. E Sansão 13:29. Sansão matou um grande número de filisteus. Então Sansão voltou e viu Dalila. Ela ficou assombrada, no medo, e perguntou a Sansão: que fizeste, Sansão? O Senhor pagou a Filisteia a ti por esta afronta? E Sansão disse: há um tempo, quando a minha cabeça estava em seus deitadeiras, e um anjo do Senhor me visitou e disse-me: Sansão, o Senhor pagará agora a Filisteia a ti por esta afronta. O Senhor pagará a Filisteia a ti por esta afronta. Sansão 16:29. Assim que Sansão se lançou no meio das fileiras de filisteus, ferindo-os de todas as suas forças, ele fugiu até o templo de Deus. Os filisteus o perseguiram, o capturaram, o cegaram, o açoitaram e o levaram a Ascalon. Ali Sansão foi preso em um pilão entre duas colunas. No dia do triunfo, Sansão orou: ó Senhor, lembra-te de mim, te rogo, e fortalece-me, te peço, para que eu possa me vingar de fins. Juízes 16:28. Os filisteus estavam reunidos para adorar a seu deus Dagon, o deus da fertilidade. Havia ali uma grande multidão. Sansão se ergueu, exclamou e profetizou. O Senhor, em resposta, fortaleceu Sansão. Sansão se lançou no meio de Ascalon, abateu os dois pilares do templo, abalou a porta, esmagou os filisteus e cegou Sansão. No final, Sansão é apresentado como um mártir, um herói da fé, um homem pecador, mas Deus o perdoa e o usa em seus planos. Sansão morreu cego, mas abriu os olhos para ver o triunfo do Senhor. Sansão se ergueu, exclamou e profetizou. Os filisteus, a multidão, pensou que Sansão estava louco. Na realidade, Sansão estava orando, clamando a Deus, e Deus o ouviu. O Senhor, em resposta, fortaleceu Sansão. Podemos destacar em Sansão 3 grandes lições. Primeira, não subestime a oração. A Bíblia nos ensina que Sansão orou pedindo forças para se vingar dos filisteus. No entanto, o texto bíblico nos diz que Deus não ouviu sua oração na primeira vez. Ou seja, Sansão orou, Deus não respondeu. Rezemos. Segunda, não subestime a força de Deus. No momento de maior fraqueza de Sansão, a Bíblia nos ensina que Deus o fortaleceu para que Sansão vencesse os filisteus. Deus age de forma sobrenatural. 3. Não subestime a soberania de Deus. Deus deu vitória a Sansão para que os filisteus pudessem ser vencidos. A Bíblia nos ensina que Sansão matou 20.180 filisteus.